Série As 7 Cartas às Igrejas da Ásia. Episódio 8. Laodiceia, a igreja morna que Cristo quer vomitar. Ao anjo da igreja em Laodiceia, rica, próspera, autossuficiente e espiritualmente repugnante. Imagine uma igreja sem problemas externos, nenhuma perseguição violenta como Esmirna, nenhuma pressão de sinagoga de Satanás como Filadélfia, nenhum trono de Satanás dominando a cidade como Pérgamo. Imagine também uma igreja sem heresias internas óbvias, sem Jezabel seduzindo servos de Deus como Tiatira, sem nicolaítas ensinando compromisso como Pérgamo. Externamente, próspera, rica, bem estabelecida, respeitada. Internamente, ortodoxa, organizada, funcional. Tudo parece perfeito. Mas então você lê as palavras de Cristo e seu sangue congela. Conheço as tuas obras que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esta é Laodiceia. De todas as 7 cartas, esta é talvez a mais aterrorizante para a igreja contemporânea. Porque Laodiceia não parecia herética, não parecia rebelde, não parecia apóstata. Parecia bem-sucedida, parecia próspera, parecia autossuficiente. E precisamente por isso, Cristo a rejeita com linguagem de náusea física absoluta. Bem-vindos ao último episódio e mais confrontador desta série. Bem-vindos à carta à igreja de Laodiceia, onde riqueza material gera pobreza espiritual, onde autossuficiência humana expulsa dependência divina, e onde Cristo está do lado de fora de sua própria igreja, batendo na porta, pedindo para entrar. Laodiceia, a cidade da riqueza orgulhosa. Laodiceia, cujo nome significa justiça do povo ou julgamento do povo, foi fundada por Antíoco II da Síria por volta de 250 a.C. e nomeada em homenagem à sua esposa Laodice. Localizada estrategicamente no vale do rio Lico, aproximadamente 72 quilômetros a sudeste de Filadélfia e 160 quilômetros a leste de Éfeso, Laodiceia controlava importantes rotas comerciais que conectavam o litoral Egeu ao interior da Ásia Menor e além, até a Síria. Laodiceia formava triângulo com outras 2 cidades bíblicas significativas, Colossos, 14 quilômetros a leste, e Hierápolis, 9 quilômetros ao norte. As 3 cidades mantinham relacionamento próximo. Paulo menciona explicitamente as 3 em Colossenses 4:13, indicando que sua carta aos Colossenses deveria circular também por Laodiceia e Hierápolis. Mas o que distinguia Laodiceia das outras era a riqueza extraordinária. No primeiro século, Laodiceia era uma das cidades mais ricas de toda a Ásia Menor. Sua prosperidade vinha de 3 fontes principais, e ironicamente essas 3 fontes tornam-se alvos específicos na repreensão de Cristo. As 3 riquezas de Laodiceia. Primeira riqueza, centro bancário e financeiro. Laodiceia era a Wall Street da Ásia Menor. Sede de um importante sistema bancário, a cidade gerenciava fortunas colossais. Cícero, o orador romano, menciona em suas cartas que, quando viajava pela região, sacava fundos dos bancos de Laodiceia. A riqueza era tão extraordinária que, em 60 DC, quando um terremoto devastador destruiu completamente a cidade, o mesmo terremoto que devastou Sardes e outras cidades, Laodiceia fez algo sem precedentes. O historiador romano Tácito registra: Laodiceia, uma das famosas cidades da Ásia, foi destruída por um terremoto, mas se recuperou com recursos próprios, sem ajuda de Roma. Isso era extraordinário. Normalmente, quando cidades provinciais sofriam desastres, o imperador fornecia fundos imperiais para a reconstrução, sinal de benevolência e poder de Roma. Mas Laodiceia recusou. Eles declararam publicamente: não precisamos de ajuda de ninguém. Somos ricos o suficiente para reconstruir sozinhos. E reconstruíram, magnificamente. Levou cerca de 25 anos, mas quando terminaram, Laodiceia era mais impressionante do que antes. Esse orgulho de autossuficiência financeira permeava tudo. E décadas depois, quando Cristo diz à igreja: dizes, estou rico, enriqueci e de nada tenho falta. Ele está ecoando precisamente a mentalidade cultural da cidade.
Eles não precisavam de ajuda romana. E agora, tragicamente, a igreja pensava que não precisava de ajuda divina. Segunda riqueza: indústria têxtil de lã negra imaginada. Laodiceia era centro mundial de produção têxtil, particularmente famosa por lã negra brilhante de qualidade excepcional. Os rebanhos de ovelhas criados no Vale do Lico produziam lã naturalmente negra, não tingida, mas geneticamente negra, extremamente macia e valiosa. Essa lã era processada, tecida em roupas luxuosas e exportada para todo o império. Usar vestes de lã negra de Laodiceia era sinal de status e sofisticação. E quando Cristo diz à igreja: aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas, para que te vistas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. A ironia é devastadora. Vocês produzem as melhores roupas do mundo, mas espiritualmente estão nus. Vocês vestem o império, mas diante de Deus estão expostos em vergonha. Terceira riqueza: escola de medicina e colírio famoso. Laodiceia possuía uma das escolas médicas mais prestigiadas do mundo antigo, particularmente especializada em oftalmologia. A região produzia pó frígio, um composto mineral usado para fabricar colírio extremamente eficaz para doenças oculares. Esse colírio era exportado para centros populosos em todo o império. Se você tinha problemas de visão no mundo romano, procurava colírio de Laodiceia. E quando Cristo diz: aconselho-te que de mim compres colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, novamente, ironia cirúrgica. Vocês curam cegueira física no mundo inteiro, mas não conseguem ver sua própria condição. O problema da água morna. Mas havia um problema fundamental em Laodiceia. Um problema que nem dinheiro, nem lã, nem colírio podiam resolver: água. Diferente de quase todas as outras grandes cidades, Laodiceia não tinha fonte própria de água potável. Não havia rio atravessando a cidade, não havia fontes naturais. A água tinha de ser importada através de aquedutos de lugares distantes. E aqui está onde geografia se torna teologia devastadora. Colossos, 14 quilômetros ao leste, era famosa por suas fontes de água gelada, cristalina, refrescante, perfeita para beber. Hierápolis, 9 quilômetros ao norte, era famosa por suas fontes termais, água quente mineralizada, usada para banhos terapêuticos e tratamentos medicinais. Mas Laodiceia recebia água através de aquedutos que vinham das fontes termais ao sul da cidade. O problema? Quando água quente percorria 10 quilômetros por aquedutos expostos ao sol, chegava a Laodiceia morna. E não apenas morna, nauseante, rica em minerais, com gosto ruim, causando frequentemente vômito em quem a bebia. Laodiceia tinha a reputação infame de ter água não potável. Moradores frequentemente vomitavam após beber a água local. Água fria de Colossos, útil, refresca, mata a sede, revigora. Água quente de Hierápolis, útil, cura, relaxa, trata doenças. Mas água morna de Laodiceia, inútil, não refresca, não cura, apenas provoca náusea e vômito. E Cristo usa precisamente essa metáfora geográfica inevitável. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vocês são como sua própria água, mornas, nauseantes, provocando reflexo de vômito, não úteis, não refrescantes, não curativos, apenas repugnantes. Apocalipse 3:14. A apresentação de Cristo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Cristo se apresenta a Laodiceia com 3 títulos que contrastam absolutamente com a condição da igreja. Primeiro, o Amém, Ho Amen. Esta é a única vez nas 7 cartas onde Cristo usa este título. Amém vem do hebraico e significa assim seja, verdadeiramente, com certeza. Isaías 65:16 chama Deus de Deus do Amém, Deus que cumpre suas promessas, que é absolutamente confiável. Cristo é o Amém, porque ele é cumprimento de todas as promessas divinas.
Paulo escreveria em 2 Coríntios 1:20: Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, e por isso é por ele o amém, para a glória de Deus. E aqui está o contraste. Laodiceia era morna, nem sim, nem não, nem comprometida, nem rejeitada. Mas Cristo é o amém, definitivo, absoluto, sem ambiguidade. Segundo, a testemunha fiel e verdadeira. Ho martus, ho pistos, kai aletinos. Laodiceia não era fiel, era morna, não era verdadeira, estava auto-enganada. Mas Cristo é testemunha que nunca mente, nunca exagera, nunca distorce a realidade. E quando ele diagnostica Laodiceia como miserável, pobre, cega e nua, não é opinião, é testemunho fiel de realidade espiritual. Terceiro, o princípio da criação de Deus. Re arche, tes kritseos, tu teu. Não significa que Cristo foi criado, heresia ariana. Arche significa origem, fonte, governante. Cristo é a origem de toda a criação, aquele através de quem tudo foi criado. João 1:3, Colossenses 1:16. Ele tem autoridade suprema sobre toda a criação, incluindo Laodiceia rica e autossuficiente. Apocalipse 3:15-16. A repreensão, mornidão nauseante. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Conheço as tuas obras, sempre a mesma abertura. Cristo não especula, ele conhece intimamente. E o diagnóstico é o mais severo das 7 cartas: mornidão espiritual. Nem és frio nem quente. Ute psucros, ei ute zestos. Muitos intérpretes erram aqui, pensando que frio significa espiritualmente morto e quente significa espiritualmente fervoroso. Portanto, Laodiceia estaria no meio, mas isso não faz sentido. Por que Cristo diria, quem dera fosses frio, desejando que eles fossem espiritualmente mortos? A chave é o contexto geográfico. Água fria, Colossos, é útil, refresca. Água quente, Hierápolis, é útil, cura. Mas água morna, Laodiceia, é inútil, nauseante. Cristo não está dizendo, quem dera você fosse espiritualmente morto ou espiritualmente vivo. Ele está dizendo, quem dera você fosse útil de alguma forma, frio ou quente, qualquer coisa, menos essa mornidão repugnante e inútil. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Melo se emessai, ek tu stomatomu. A palavra emessai é vômito literal. Não é cuspir gentilmente, é reflexo de náusea violenta. Cristo está dizendo, vocês me causam náusea física. Seu mornidão é tão repugnante que meu corpo reage com rejeição involuntária. Esta é a linguagem mais severa das 7 cartas. Para Sardes, Cristo disse, estás morto, mas havia esperança de ressurreição. Para Laodiceia, Cristo diz, você me causa náusea, rejeição tão visceral que é expressa em termos de vômito. Apocalipse 3:17. Auto-engano catastrófico. Pois dizes, estou rico, enriqueci e de nada tenho falta. E não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui está o diagnóstico do problema. Auto-engano absoluto. Não ignorância inocente, não pecado consciente, mas ilusão total sobre própria condição. Dizes, legeis. Laodiceia tinha narrativa sobre si mesma, autoavaliação. E essa autoavaliação era, estou rico, enriqueci e de nada tenho falta. Estou rico, plusius eimi, tempo presente, estado atual. Enriqueci, peplo uteca, tempo perfeito, ação passada com resultados permanentes. Não só sou rico agora, mas enriqueci e permaneço rico. É conquista irreversível. De nada tenho falta, oudenos creien eco, autossuficiência total.
Não precisamos de nada. Não de ajuda romana, não de ajuda divina. Estamos completos. Mas então vem o contraste devastador. E não sabes, kai uk oidas. Você não percebe, você não compreende, você está completamente inconsciente de sua real condição. E qual é a real condição? Cristo lista 5 adjetivos demolidores. Infeliz, ro talaiporus, miserável, digno de compaixão. Onde você pensa estar próspero, você está em condição deplorável. Miserável, kai eleinos, pitifully wretched, digno de lágrimas. Pobre, kai ptocos, não apenas baixa renda, mas pobreza absoluta, mendicância. Você se orgulha de bancos, mas diante de Deus é mendigo. Cego, kai tuflos, você fabrica colírio, mas não enxerga a realidade espiritual. Nu, kai gumnos, você exporta roupas, mas está espiritualmente exposto em vergonha. 5 palavras, cada uma contradizendo a autopercepção de Laodiceia. Eles dizem, ricos. Cristo diz, pobres. Eles dizem, completos. Cristo diz, nus. Eles dizem, enxergamos claramente. Cristo diz, cegos. Auto-engano total. Apocalipse 3:18. O conselho, compre de mim, Cristo. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas, para que te vistas, a fim de que não seja manifesta a vergonha de tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Cristo não abandona Laodiceia ao desespero, ele oferece remédio, mas observe a estrutura. Aconselho-te, sumbulium soi, não é ordem, é conselho urgente de amigo, que de mim compres, agora sai par emu. A ironia, Laodiceia comprava e vendia tudo, ouro, roupas, colírio, mas agora precisam comprar de Cristo o que realmente importa. E o que Cristo oferece corresponde exatamente às 3 riquezas de Laodiceia, mas na versão espiritual autêntica. Primeiro, ouro refinado pelo fogo, crucion pepuromenon ec puros. Não ouro dos bancos de Laodiceia, mas ouro espiritual, fé genuína testada e provada. 1 Pedro 1:7. Riqueza eterna, não temporal. Segundo, vestiduras brancas, imatia leuca, não lã negra de Laodiceia, mas vestes brancas de justiça imputada, para que te vistas, a fim de que não seja manifesta a vergonha de tua nudez. Exposição pública é ameaça. No julgamento, nudez espiritual será manifesta. Apenas vestes de Cristo cobrem vergonha. Terceiro, colírio, colurion. Não colírio médico de Laodiceia, mas unção do Espírito Santo que abre olhos espirituais, para ungires os olhos a fim de que vejas. Até que o Espírito abra os olhos, Laodiceia permanecerá cega para a própria condição. Mas observe, comprar não significa pagar. Isaías 55:1 convida. Vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como você compra sem dinheiro? Reconhecendo falência espiritual, abandonando autossuficiência e recebendo graça gratuita de Cristo. Apocalipse 3:19. Disciplina como amor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui está a esperança. Por que Cristo confronta tão duramente? Porque ama. Eu repreendo e disciplino. Ego osus ean philo elenco kai paideio. Philo, amor de amizade. Elenco, convencer, expor, repreender. Paideio, educar através de disciplina. Treinar como criança. Hebreus 12:6 cita Provérbios. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A ausência de disciplina seria ausência de amor. Repreensão severa é amor severo.
Cristo não está rejeitando Laodiceia definitivamente, está chamando ao arrependimento porque ainda há esperança. Sê, pois, zeloso, zeleuson. Torne-se fervoroso, saia da mornidão, deixe indiferença. E arrepende-te, metanoison. Mude sua mente completamente. Reconheça auto-engano, abandone a autossuficiência, volte para a dependência radical em Cristo. Apocalipse 3:20. Cristo fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Este é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, mas frequentemente mal aplicado. É comumente usado como convite evangelístico para incrédulos. Abra seu coração para Jesus. Mas contexto é carta para a igreja. Cristo não está do lado de fora de coração incrédulo. Ele está do lado de fora de sua própria igreja. Eis que estou à porta. Ido esteca epitenturam. Tempo perfeito. Eu tenho estado de pé e continuo de pé. Não é visita momentânea, é posição contínua. Cristo está excluído de Laodiceia, permanentemente do lado de fora, esperando, e bato, cai cruo, presente contínuo, continuo batendo, não desisti, ainda busco entrada. Mas observe, ele não força a entrada, bate e espera. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, condicional. Depende de resposta humana. Esta é a imagem mais trágica das 7. Cristo, cabeça da igreja, noivo, Senhor, está fora de sua própria igreja, batendo, pedindo admissão. Como isso acontece? 3 maneiras. Quando Cristo não é central na adoração. Quando programas, performances, entretenimento substituem sua presença. Quando Cristo não é autoridade na doutrina. Quando opinião humana, cultura contemporânea, sentimentos individuais substituem sua palavra. Quando Cristo não é Senhor na vida. Quando autossuficiência, prosperidade material, conforto pessoal substituem dependência radical em Ele. E a promessa para quem abre: entrarei e cearei com Ele. Comunhão íntima, relacionamento restaurado. Não apenas salvação, amizade profunda com Cristo. Apocalipse 3:21-22. Promessa e chamado final. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa ao vencedor de Laodiceia é a mais exaltada das 7. Compartilhar o trono de Cristo. Sentar-se comigo no meu trono. Catiza e meto emu ento trono mu. Autoridade real compartilhada. Reinado conjunto. Mas observe a qualificação. Assim como também eu venci. Ros cago emiqueza. Cristo venceu autossuficiência através de dependência radical no Pai. Venceu riqueza material através de pobreza voluntária. Venceu glória terrena através de cruz. E então, pela última vez nas 7 cartas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia é a advertência final. Igreja rica, próspera, autossuficiente, mas espiritualmente nauseante para Cristo. Deixe quem tem ouvidos ouvir. Laodiceia é a igreja ocidental contemporânea. De todas as 7 igrejas, Laodiceia é a que mais se parece com o cristianismo evangélico ocidental contemporâneo. Não somos perseguidos como Esmirna, não enfrentamos sinagoga de Satanás como Filadélfia, não temos Jezabel óbvia como Tiatira. Somos ricos, prósperos, confortáveis e espiritualmente mornas. Igrejas com orçamentos milionários, instalações impressionantes, programas profissionais, mas zero poder do Espírito. Cultos tecnologicamente impecáveis, mas espiritualmente vazios. Pregação motivacional positiva, mas sem convicção de pecado. Cristianismo de consumo, o que a igreja pode fazer por mim. Não cristianismo de cruz.
E quando confrontados, reagimos exatamente como Laodiceia. Mas somos bem-sucedidos. Olhe nossos números, olhe nossas finanças, olhe nossos programas. E Cristo responde: você está cego, você está nu, você me causa náusea. O perigo da autossuficiência. O pecado fundamental de Laodiceia não foi imoralidade grosseira, não foi heresia óbvia, foi autossuficiência sutil. De nada tenho falta. Essa é a sentença de morte espiritual. Porque enquanto você pensa que não precisa de nada, não buscará nada. Enquanto você está satisfeito com sua condição, não clamará por salvação. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sabem que são falidos espiritualmente. Mas ai dos ricos de espírito, aqueles que dizem: estou completo, não preciso de nada. Para esses não há salvação, até que reconheçam miséria. E riqueza material frequentemente cega a riqueza espiritual. Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não porque dinheiro é mau, mas porque prosperidade material tende a gerar ilusão de autossuficiência espiritual. Como Cristo pode estar fora de sua própria igreja? 3 diagnósticos. Primeiro, quando a adoração não é centrada em Cristo. Quando música, sermão, estrutura do culto são desenhados para entreter humanos, não glorificar Cristo. Quando perguntamos, as pessoas gostaram, antes de Cristo foi honrado? Segundo, quando o ensino não é fundado em Cristo. Quando sermões são palestras motivacionais sobre princípios de sucesso, não exposição da palavra. Quando doutrina é ajustada para não ofender cultura, não proclamada para transformar cultura. Terceiro, quando vida não é dependente de Cristo. Quando confiamos em métodos, estratégias, programas, tecnologia, tudo exceto oração desesperada e dependência do Espírito. Quando operamos com excelência humana, mas sem poder divino. O que aprendemos sobre Laodiceia? Conhecemos a cidade mais rica da Ásia, centro bancário, indústria têxtil de lã negra, escola médica produtora de colírio. Cidade que, após terremoto, recusou a ajuda de Roma e reconstruiu com recursos próprios. Cidade sem água própria, dependente de aquedutos que traziam água morna, nauseante. Vimos Cristo se apresentar como um Amém, testemunha fiel, princípio da criação. Ouvimos a repreensão mais severa, mornidão que causa náusea e vômito. O diagnóstico de auto-engano: dizes rico, mas és miserável, pobre, cego, nu. O convite a comprar de Cristo ouro refinado, vestes brancas, colírio espiritual. E a imagem mais trágica: Cristo batendo na porta de sua própria igreja, do lado de fora, pedindo entrada. A grande lição: prosperidade material mais autossuficiência espiritual é igual a náusea divina e rejeição iminente. E assim chegamos ao fim da jornada pelas 7 igrejas. Deixe-me recapitular rapidamente cada uma, porque juntas elas formam um diagnóstico completo da igreja de todas as eras. Éfeso: trabalho duro, ortodoxia impecável, discernimento afiado, mas amor perdido. Lição: ortodoxia sem amor é morte. Esmirna: perseguição brutal, pobreza material, mas riqueza espiritual e fidelidade até a morte. Lição: sofrimento fiel recebe apenas elogios de Cristo. Pérgamo: fidelidade pública onde Satanás habita, mas tolerância de falsa doutrina internamente. Lição: resistir perseguição externa não imuniza contra compromisso interno. Tiatira: amor, fé, serviço crescentes, mas tolerância de Jezabel seduzindo servos de Deus. Lição: virtudes genuínas não cancelam heresia tolerada. Sardes: reputação de viva, mas realidade de morta. Aparência impressionante, mas essência ausente. Lição: religiosidade sem vida do espírito é cadáver maquiado. Filadélfia: pouca força humana, mas fidelidade espiritual, porta aberta que ninguém pode fechar. Lição: fraqueza mais fidelidade igual poder divino. Laodiceia:
rica, próspera, autossuficiente, mas espiritualmente miserável, pobre, cega, nua e nauseante para Cristo. Lição: autossuficiência material gera falência espiritual. Qual igreja você é? Agora a pergunta que não pode ser evitada: qual dessas 7 igrejas você é? Não qual você gostaria de ser, não qual você aparenta ser, mas qual você realmente é diante dos olhos de Cristo, aquele que tem olhos como chama de fogo, que anda entre os candelabros, que sonda mentes e corações. Você é Éfeso, ortodoxo mas frio? Esmirna, perseguido mas fiel? Pérgamo, resistindo fora mas comprometendo dentro? Tiatira, ativo mas tolerante? Sardes, reputado mas morto? Filadélfia, fraco mas fiel? Laodiceia, próspero mas morno? E se você é líder, pastor, presbítero, líder de ministério, qual igreja você está pastoreando? Que carta Cristo escreveria para a sua congregação? Haveria mais elogios ou mais repreensões? Haveria nada tenho contra ti, como Esmirna e Filadélfia? Ou tenho contra ti, como as outras 5? Cristo encerra cada carta com a mesma fórmula: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Plural. Estas mensagens não são apenas para 7 congregações do primeiro século na Ásia Menor. São para toda a igreja, em toda a era, em todo lugar. O Espírito está falando. A pergunta é: estamos ouvindo? Ou somos como Laodiceia, cegos para nossa própria condição, cegos para nossa nudez, satisfeitos com uma mornidão nauseante? Minha oração, ao final desta série, é que Deus nos conceda ouvidos para ouvir, que nos livre de auto-engano, que exponha nossas reais condições, por mais doloroso que seja, que nos chame ao arrependimento enquanto ainda há tempo, e que ao final sejamos encontrados entre os vencedores, aqueles que guardam sua palavra, não negam seu nome e permanecem fiéis até o fim. Terceira, compartilhe qual das 7 cartas mais impactou você e por quê. Vá aos comentários, use a hashtag 7igrejas e testemunhe. Sua honestidade pode encorajar outros a confrontar suas próprias condições espirituais. Se esta série transformou você de alguma forma, compartilhe. Há pessoas vivendo exatamente as condições que Cristo confrontou há 2000 anos. Precisam ouvir estas mensagens. E se você deseja continuar estudando profundamente as Escrituras comigo, inscreva-se e ative as notificações. Que o Senhor, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, aquele que é o primeiro e o último, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, aquele que é o Filho de Deus, aquele que é o santo e verdadeiro com a chave de Davi, aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, que Ele nos conceda ser vencedores. Que comamos da árvore da vida, que recebamos a coroa da vida, que nos alimentemos do maná escondido e recebamos a pedra branca. Que tenhamos autoridade sobre as nações e recebamos a estrela da manhã. Que sejamos vestidos de branco com nomes no livro da vida. Que sejamos feitos colunas no templo de Deus com 3 nomes gravados. E que nos sentemos com Cristo em seu trono. Não por nossa força, não por nossa justiça, mas pela graça daquele que nos amou, nos lavou de nossos pecados com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.